to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Começamos aqui a parte C do episódio 5 do Retrocomputaria. Nessa parte nós falamos dos clones do TRS Color no Brasil, CP400 e outros como o TKS-800, Grande Vapor, os alienígenas como o Microcolor da Cisdata, o TK2000, o MC1000 e por que o nosso ponto de corte do episódio é 1985. No final, sessão de e-mails e comentários com uma surpresa. Já temos um novo quarto elemento. Ouçam, esperamos que vocês gostem e com isso segue o episódio. Quem for ouvinte de São Paulo, souber que onde é que é a Praça Ramos, manda pra gente o pontinho no Google Maps pra gente poder linkar no outro episódio, pra gente poder acrescentar isso aí e falar pro pessoal. A gente agradece, daí faz esse favor. E teve mais algum modelo relevante de TRS-80 que a gente lembra? Teve do Collor, né? Aí vamos pro TRS-80 Collor, então. O Collor já teve mais uma coisa. O Collor teve o CP4, teve quais? João, contigo. Você que é o... CP400 e CP400 Collor 2, vamos dizer que são os emblemáticos da linha no Brasil. Eu acho que, basicamente, ele foi os clones mais famosos. Os dois são baseados no modelo 2. Pra falar a verdade, o CP400 e o CP400 Collor 2 é o mesmo micro, que a Prológica fez uma revisão, porque o Collor 1 tinha problemas de superaquecimento. Aliás, boa parte dos micros dessa época tinha esse tipo de problema. E o Collor 2 já era revisado. O Collor 2 também tem um... O problema da fonte seria por causa que ela era subdimensionada, talvez? Não era problema na fonte, era problema no micro. A fonte era externa ao micro, não esquentava tanto quanto o próprio micro. Era erro de projeto mesmo. Exatamente. O CP400, o primeiro modelo do Collor, ele tinha dois tipos de memória, 16 e 64K, ao contrário do TRS-80 Collor 2, que era 16 e 32, e posteriormente foi 64. O CP400 Collor 2 era a placa revisada, já não tinha mais o teclado, o característico teclado da Prológica de chiclete, já era um teclado, semi-mecânico, como eles próprios diziam, e só tinha modelo de 64K. O TRS-80 teve duas características que eu acho muito interessante, o CP400 no caso. Uma era que eles lançaram os drives, o sistema que eles chamam de PRODOS, né? PRODOS, desculpa. Era o CP450, uma unidade de disquete que era maior do que o próprio micro. E também tinha o OS9, né? Sistema operacional. O OS9 que não foi lançado oficialmente no Brasil, foi trazido via pirataria porque isso era do Collor, do TRS-80. Mas ele era 100% compatível. O único inconveniente que ele tinha, e aliás era isso que eu ia falar, a segunda característica do CP400 é que, segundo a Prológica, na época, eu me lembro, em entrevista para Microsistemas, disseram que mandaram um design italiano fazer o design dele. Se alguém trabalhou na Prológica e queira se manifestar, por favor, fale com a gente. Mas foi isso que disseram na Microsistemas. Esse design era muito bonitinho, só que particularmente eu não achei até hoje nenhum micro igual a ele. Parece que realmente foi um design inventado pela Prológica. Só que tem um pequeno detalhe, a entrada de cartuchos dele ficava na frente, do lado direito do micro, com uma tampa. Alguns periféricos Coco originais, você tinha que arrancar a tampa para encaixar ali. Nossa. Era a única incompatibilidade que ele tinha. Que brutalidade, hein? Você tinha que arrancar a tampa. Aliás, a própria interface de drive do próprio CP400 era meio, como posso dizer, difícil de conectar ali. A entrada era muito estreita e até os cartuchos para botar ali eram muito duros. Nos comerciais aparecia o cara abrindo a tampinha, colocando o cartucho, como se estivesse colocando a fita cassete num gravador, colocou, baixou a tampa tranquilo, né? Mas não... na prática, para botar, era até fácil para tirar, que era um inferno. Todos os cartuchos do CP400 tinham alcinha, justamente para você colocar. Não preciso nem dizer que os cartuchos originais do Tandy não tinham alcinha. Então ele tinha esses probleminhas de design italiano.
Como a propaganda diz. Parece que o CP400 não foi o único... Parece que teve um Codimax, né? 6809, o nome do micro. César, esse eu não sei muitos detalhes sobre esse micro. Não sei. Talvez o outro mais conhecido clone de Coco foi o que não saiu. O TKS 800? TKS 800. TKS 800. A Dynacon tinha um projeto da MX 1600. Não sei se ela lançou, porque a Dynacon queria lançar um clone de Color, do TRS Color. Parece que chegou a lançar, não acho. Ficou só os protótipos também. Que nem o MSX dela, né? Só foi como... Exatamente. Tirando a Prológica e o S-Codimax, que parece que foi fabricado, mas por curto espaço de tempo, um outro micro que a gente vai falar depois, porque ele falsamente foi falado como um clone do TRS-80 Color, mas foi descoberto depois que ele não era exatamente isso. Aliás, vamos emendar agora? É o Sysdata Microcolor. E vamos aproveitar, então, para emendar. Vamos começar, inclusive, por ele, então. Sysdata Microcolor, que é um dos micros alienígenas, né? Isso. A outra característica que a gente vai botar são os outros. São micros que não se encaixam em nenhuma linha específica de micro. Vamos começar, então, pelo Sysdata que eu acabei de falar. O Sysdata Microcolor era dito na época que ele era para ser compatível com o TRS-80 Color. Porém, isso está errado. Foi descoberto depois que ele era compatível com outro modelo da Tandy, sim. TRS-80 Tandy MC10. Aí o pessoal vai perguntar para mim, o que é isso? Olha, eu ia falar o óbvio que era uma bizarrice, mas eu vou explicar. A Tandy, na época, para fazer frente ao VIC-20 e ao Timex 1000, resolveu fazer um micro que fosse de baixo custo, porém que tivesse características que esses micros, principalmente o VIC-20, tinham, com som e cores. Então ela lançou o Tandy MC10. O Tandy MC10 é uma versão, eu diria, capada do TRS-80 Color, vamos dizer assim. Ele, em vez de usar o 6809E, ele usa o 6309E. Então ele era uma versão limitada, né? 6803, Isso. aliás, 6803. 6803, obrigado. Isso. Uma versão capada, mais lenta, né? O problema dele é que ele tinha, ao contrário do TRS-80 Color, apenas 4K de RAM. Nossa, só isso? Mesmo que ele utilizasse o resto tudo do TRS-80, inclusive o vídeo, o controlador, 6847. Meu Deus, só 4K de RAM. Só 4K de RAM. Em 83, isso já era como posso dizer, uma temeridade, né? Bicharia. Isso. Ele, por que parece, ele foi clonado na Europa também. Tem um tal do Matra. Na verdade, não foi um clone. Ela fez um acordo com a Tandy. Era licenciado. Era licenciado. Era tudo bonitinho, não era um clone. Assim, tipo, havia... A Matra estava inteira. A Matra foi a Tandy e licenciou oficialmente o MC10. O micro da Matra tinha uma característica interessantíssima. Ele era vermelho. Nossa. É um dos poucos micros vermelhos fabricados no mundo. Tirando o Sharp X1, né? Sharp X1, alguns modelos de MSX da Sony. E ela. Vermelho. Vermelho. Saindo desse alienígena, TK2000, TK2002 da Microdigital, que na verdade era copiado do MPF-2, que era que nós falamos dele lá no episódio da Ásia. Que a MPF, a empresa que o produzia, hoje em dia é a empresa que nós conhecemos como a Acer, né? É a Acer que produzia ele. Alguns o chamavam de a maçã podre, a maçã furada, a maçã comida de bicho. Antes que o pessoal taque pedras no Ricardo, o próprio input botava o símbolo dele, tinha o símbolo do Apple II e o símbolo do TK2000, que era uma maçã cortada no meio. Referência a qualquer número da input. Não lembra, era uma enciclopédia que saiu em fascículos. Isso. Microinformática, são 5 volumes. Com cursos de programação Basic e Assembler mais tarde. Tinha de tudo, na verdade. Desde o mais básico, de como funcionava o computador por dentro e tal. Isso. Até programação, programas completos. Na época, a molecada aí mais jovem não vai entender o que é isso, mas, tipo, primeiro eram impressos. Vai passar papel? Pois é, impressos. E você botava o seu fascículo que você tinha comprado na banca de jornal. Só velharia, né? Molecada de 16 anos nem sabe o que é mais isso, né? Banca de jornal, eu acho que sabem sim. Mas papel, enfim, sentavam, discar. Copiavam o programa, né? Digitavam o programa. Botava linha por linha do programa, né? Até que você rodava o programa e tava tudo ok. Vale uma menção, quem nos segue no Twitter, o nosso perfil, se olhar o histórico do perfil, não tem muitas mensagens, mas se vocês forem olhar, vão encontrar uma mensagem que eu troquei com o Eduardo Maçã,
Eduardo Maçã, um cara conhecido na comunidade de software livre, muito antigo na comunidade de software livre, um pessoal também da época, teve MSX e tudo. E o Maçã falou que na época dele o software livre vinha impresso em livros e revistas. Aí eu tuitei de volta, respondi em nome do grupo do Recomputaria, eu falei, então a Microsistemas era o repositório mor da reserva de mercado, era o SourceForge. Quem tem envolvimento em software livre conhece o SourceForge como um repositório que está na internet de software livre, de projetos de software livre. Aí eu retuitei, então a Microsistemas era o SourceForge da reserva de mercado. Com certeza. Eu espero sinceramente que isso tenha chegado no ouvido da Alda Campos, que foi editora da Microsistemas. Eu espero que tenha chegado no ouvido dela, né? Acho que seria um motivo de orgulho. Alda, se você tá ouvindo a gente, beijo, nos liga e vamos gravar um episódio. Exatamente. Com certeza. Aliás, o Giovanni também. Aliás, pra Alda, beijo e nos tuita. E nos tuita. Pro Giovanni, só um abraço e procure a gente. Beijo, homem, nós dispensamos. Então... só uma pergunta, beijo nos tuita não vai dar briga com a Laila Flower, não? Ela usa me tuita, a gente fala nos tuita. A gente fala nos tuita. Enfim. Voltando aos alienígenas, não falamos do TK2000. O TK2000, ele também tinha uma característica interessante. O que chamava mais atenção nele era o gabinete. O gabinete dele era plagiado, descarado, cara de pausado, o mesmo usado no Atari 1200 XL. A cor é igual, inclusive. Eles eram tão cara de pau que até a diferença de cor, o trecho que era preto, o trecho que era mais claro, é exatamente igual. Tão cara de pau que era a cópia. Era um semi-clone de Apple dos mais bonitos, mas enfim, não era bem um clone de Apple, né? Não era. Teve depois o TK2002, né? Isso não... Segundo não me falha a memória, foi só algumas revisõezinhas no Basic, menos bugado, e a memória que aumentou. O mais alienígena, finalmente vamos entrar nele, de todos os alienígenas. MC1000! MC1000 da CCE, o micro que já falamos e conversamos e continuamos na campanha. Ajude-nos a descobrir o que é o MC1000. MC1000 é o nitorrinco da microinformática. Informática brasileira. Da microinformática brasileira, é o nitorrinco. Provavelmente o MC1000 foi um dos nitorrincos da microinformática mundial. Afinal, o que é aquele micro? Aliás, o quarto elemento foi usuário de um ornitorrinco, quer dizer, um MC1000. E cá entre nós, eu digo que aqui no ar que o micro combina muito bem com ele. Quando ele ouvir isso, ele com certeza vai resmungar. Mas o que pode fazer? Ele nunca quer gravar com a gente pra poder ajudar nesse momento, né? Então... César, você também foi usuário de MC1000? Não, eu não tive MC1000, não. Graças a Deus, né? Não tive. Então foi só o quarto elemento. Quem teve MC1000 foi o quarto elemento. Agora, por acaso, na Wikipedia já comentam um terceiro possível pai do MC1000. Nossa. A série nunca tinha ouvido mais gosto. Que era um micro chamado Rabbit RX-83. Nossa. De Hong Kong. Um dia nós vamos saber da verdade. Os dois eram, assim, aparentemente tinha uma ligação com o famoso Genguil que a gente já comentou no episódio de Europa, que ninguém sabe nem se existiu. Ô César, dá uma explicação rápida, se é que dá pra ter uma explicação rápida do MC1000. O que era o MC1000? Pro ouvinte, melhor dizendo. O MC1000 era, em termos dos chips básicos, era muito parecido com o MSX, um Z80, o áudio é o velho bom AY38910, e o vídeo, aí que era a diferença, usava um Motorola 6847P, que era o mesmo chip de vídeo do TRS Color. Exato. Pra piorar a situação, ele tinha o Basic dele tinha VRAM de 6K. Isso era interessante, era o único, tirando o MSX, acho que era o único que tinha memória de vídeo separada, da época. O Commodore 128 também. Não, mas tá tudo bem, mas eu tô falando produzindo no Brasil. Nacional é. Mas voltando, outra coisa estranhíssima dele era o Basic dele, que era similar ao do Apple. Sim, ele tinha semelhança com o Basic do Apple. E algumas coisas, tinha muita coisa estranha, vamos ser francos. O micro era... Ele não tinha botão de power, essa é outra parte estranha dele. Você tinha que arrancar ele direto da fonte. A outra coisa, ele esquentava demais. Como eu disse, problemas crônicos dos micros nacionais dessa época. Ele tinha porta de joystick padrão Kempston, que usava joystick de Atari. Uma de cada lado do micro. Ele era uma senhora aves rara, né? Um dodô. Um dodô, você falou tudo, um dodô. Pra quem não sabe, conhece o dodô, era uma ave pequena,
que não voava, digamos assim, um avestruz em miniatura de pescoço curto, que foi extinto pelo homem no século 17 ou 18. A presença do homem. Ou seja, ele era um dodô. Ô, maquininha. Também foi extinto pelo homem. Ele foi lançado quando, César? 1985? 85. Eu lembro de ver ele em propaganda dele. Descontinuado quando? 86? Não sei. Ele aceitou. Também. Bom, era tudo muito obscuro quando se falava em CCE na época, né? A CCE era uma empresa com um passado conhecido pela obscuridade, não no sentido, né, de legalidade, mas no sentido de que não se tinha informações muito claras sobre de onde vinham as coisas da CCE. Isso. Vale lembrar que o MC1000 reza a lenda que começou a sigla a ser conhecida como começou comprando errado. Quer começar a listar as referências? Começou comprando errado, comprei coisa estragada, conjunto de componentes estragados, cruz credo eletrônica, conserta, estraga. E quem tiver novidades, acrescentem nos comentários. Pretende um dia montar uma página só com as relações possíveis da sigla CCE. A comunidade da MC1000 que nos perdoe. E o detalhe da CCE é que a CCE era uma empresa originalmente de áudio e vídeo. Ela importava literalmente o que tinha na mão, porque ela queria vender e vendia, né? E aí era loteria. Se não me falha mal, teve um tempo que ela chegou a importar Grundig, né? Porque a Áurea da Grundig, e ela importou quase que lixo. Nossa. No Brasil quase, né? E tinha o MC1000, que era a avis rara da informática brasileira dos anos 80. Lembrar que a CCE fabricou o clone do Apple, que a gente já falou, né? O Exato Pro CCE. Que, curiosamente, até não era tão mal falado, né? O pessoal achava o compatível de Apple II bonzinho, né? Ela chegou a fabricar também clones de PC, né? Chegou a fabricar videogame, né? No caso a gente citou o Atari, você lembrar do Top Game, né? E o Turbo Game, que era clone. Aliás, ela fez tanto clones de Atari quanto de NES, de Nintendo. Enfim, então a gente tá naquela famosa a campanha Nos Ajude a Saber o que é o MC1000. Se você conseguir explicar, nós agradecemos. Iremos provavelmente fazer um muito obrigado no próximo podcast. E antes de terminar, a gente vai travar nosso ponto de corte, que é 85. Por que o nosso ponto de corte é 85? Em 85, dois grupos empresariais muito fortes da época, nacionais, lançaram seus MSX. A Gradiente, que era o grupo McLean, mas a Econ, que era a licenciada da marca Sharp no Brasil. Isso. Né? Por isso que muita gente fala que a Sharp fabricou MSX, e a Sharp no Japão era justamente da ala que não queria ver MSX nem pintado de ouro, e inclusive por causa disso, o Versimont usou o nome Epcon em vez de Sharp, e o tempo todo eles tentam dizer que não é Sharp, é Epcon, é uma empresa separada, e que eles só tinham o nome Sharp no Brasil e que não podiam e não aceitaram sair um Sharp com MSX. Vale lembrar que um diretor de marketing da época, o senhor Milton Storza, falou para mim pessoalmente, falou que eles não produziram mais o Hotbit, eles não esticaram a produção, não fizeram o Hotbit 2.0 como chegaram a ter protótipo, porque a Sharp do Japão impediu. Ele falou isso pra mim pessoalmente na casa dele, quando eu tive a oportunidade de visitá-lo e entrevistá-lo para um projeto inseparável que tá parado, mas eu pretendo retomar em breve. Um dia anda. Um dia vai sair, tem que sair. Né? E aí, assim, o impacto no mercado foi muito forte disso, porque você tá mercado que era um mercado que tinha uma série de empresas que eram de informática ou alguma coisa do gênero, e de repente entram duas empresas muito grandes, muito fortes, de eletrônica de consumo, com propaganda na televisão. A Gradiente cansou de colocar expert nas novelas da Globo. O merchandising que nem a própria CCE e nem a Microdigital, que era Forte Marketing, conseguiu acompanhar. Não era forte em marketing, mas estava dentro dos limites do que era a computação pessoal brasileira dos anos 80. Não era a Gradiente que estava acostumada a fazer propaganda direto em grande mídia, que era a marca popular. Ou a Epicon, que estava atrelada à Sharp, que tinha um dos comerciais mais bonitos da década de 80. Lembro? Lembro. Grilo falante. Os comerciais da Sharp dos anos 80 eram maravilhosos. Isso. Fora que TVs da Sharp tinham uma reputação de serem tão resistentes quanto as Philco Hitachi e as Philips. Eram TVs pau pra toda obra. Bom, tem uma Sharp que tá na casa da minha mãe, uma Sharp de 9 polegadas até hoje,
e a bichinha tá lá firme e forte. Eu sou usuário do Expert, que é da Gradiente, mas prestigiei a Sharp na televisão, que eu usava ali numa TV da Sharp. Meu pai teve uma TV da Sharp que ela durou com ele, se não me engano, 17 anos. Ela funcionou e já a gente foi aposentada, foi trocada por uma outra TV, por uma Sony, já uma Sony Vega no caso, por TV começou a ter problema no tubo. A minha TV, ela durou de 1985 a 2009. Nossa, em casa... A TV da Sharp. 85 a 2009. Né? Em casa a gente tinha muita televisão Sharp. A minha mãe fazia consórcio da Sharp, né? E aí nossas televisões eram todas Sharp. E acho que a gente pode fixar, como o César falou, como ponto de corte, porque você teve, como ele falou muito bem, a entrada de duas empresas de mercado de eletrônica de consumo entrando. Ou seja, deixou de ser um mercado de micros, um mercado de robistas, um mercado de empresas tecnicamente pequenas, ficou conhecido do grande público. O mundo é dos experts, a propaganda da Sharp, propaganda em novela, parecia expert em novela, Hotbit em filme nacional, expert nos Trapalhões, várias coisas aí. Isso aí tornou a coisa popular. Então isso foi, depois da entrada do MSX, acabou fazendo o mercado ir na direção do MSX. Posteriormente o mercado foi na direção do PC. Caminhar também pro fim da reserva, né? Sim, a reserva encerrou em 92 e, como brinco meu pai, falava, só sobrou o que sobrou mesmo da época para as multinacionais. A Microtech, que era talvez a mais forte delas, tentou se associar a algumas outras empresas, mas acabou sendo absorvida. Várias outras sumiram, desapareceram. Outras da época, como Cobras, Copos, Cid, ainda existem, somente trabalhando com automação bancária. Quem sobrou ainda produzindo para o grande mercado foi a Itautec. Da época foi a Itautec. E a Itautec só surgiu fazendo o clone de PC. A CC, na verdade, voltou ao mercado, né, em 2005, 2006. Não, 2008. Não, acho que... Não, eu me lembro que teve CC já em 2007, pelo menos. Tá, tudo bem. Enfim, assim, em cima de toda a campanha que o governo fez de popularização dos computadores. Programa Computador para Todos, a MP do Bem, e etc e tal. Acabou voltando, sim, hoje... Mas não estamos falando do mercado atual, né? Se é pra falar isso, lembrar que a Gradiente pretende voltar ao mercado no meio do ano de 2010. Ou seja, na época que nós estamos gravando esse podcast, ela ainda não voltou, mas ela tem a intenção de voltar e produzindo notebooks. Então podemos referir isso aí, lembrar daquela frase de abertura do jogo Altered Beast da SEGA, né? Rise from your grave. Rise from your grave. Isso, a Gradiente, no momento que esse podcast está sendo gravado, ela está aplicando o plano de recuperação judicial, né, separando a empresa, uma empresa que vai ser detentora da marca Gradiente e vai pagar os credores, e uma outra empresa que vai licenciar a marca Gradiente e fabricar, e essa outra empresa, que é a parte boa, são as fábricas e tudo mais, que vai correr atrás de novos investidores, novos acionistas, e assim, a Gradiente espera-se que volte aí pelo meio de 2010. Talvez, quando você ouvir esse podcast, ele já comece a aparecer notebooks do Gradiente aqui e ali. Pois é. Então, senhores, finito, mais uma coisa, a gente vai ter que, talvez, alguns episódios específicos mais da Microinformática Nacional. Não, certamente vamos ter um episódio em algum momento específico de MSX no Brasil. No Brasil, alguns, né? Quer dizer, alguns no plural, né? Alguns, provavelmente a gente vai ter que fazer muitos episódios sobre isso. Corre o risco da gente citar alguma coisa de micro CPM no nosso episódio sobre CPM. Que a gente já está na frente, já se antecipou e já falou dele, que foi o Mac 512. Com certeza, o Mac 512, a gente vai ter que contar algumas histórias mais. A gente já falou dele. Provavelmente a gente vai citar no nosso médio prazo um episódio para ele. Ainda hoje causa um interesse muito grande. E, enfim, o nosso próximo episódio... Voltamos no nosso próximo, número 6, meia dúzia, vamos falar de 16 e 32 bits. Isso, a era de 16 e 32 bits. Aqui nós vamos ganhar mais bits no nosso podcast. Ou seja, galera do Atari ST, povo do Amiga e outras plataformas, rejubilem-se. Estaremos falando sobre... Vamos lembrar que vocês existem. Mostrar que nós gostamos de vocês, tá? Vocês também são parte importante do nosso leque de ouvintes. O pessoal do Amiga, a turma do Atari ST, a gente vai falar de vocês. Tá ok? Isso. E vamos falar muito de vocês. Então, pessoal,
Mais uma vez, obrigado por terem ouvido esse podcast até aqui. Agradecemos a vocês. Pedimos que vocês comentem, façam críticas construtivas. Isso quer dizer, se você não gostou de alguma coisa, sugira melhoras. Se você acha que poderia ser melhor, colabore conosco, dando ideias, dando opiniões. Se achou que a trilha sonora desse episódio não foi, talvez, lá muito apropriada, talvez uma trilha sonora não muito bem, comenta também, todas essas coisas. Nós agradecemos os seus comentários que sejam de certa forma construtivos. Agradecemos a todos que não usarem palavreado de baixo calão, não usarem palavreado chulo, não usarem termos vulgares, mas que souberem falar do jeito que vocês são capazes de falar, ou seja, de uma forma inteligente, tá? E normal. E também, por favor, pedimos, evitem miguxei. A gente fala português aqui, tá? Contatos conosco, retrocomputaria@gmail.com. Comentários podem colocar no nosso post na Combo Podcast, www.dimensãonerd.com, ou colocar também no nosso blogcast, retrocomputaria.blogspot.com. Tanto faz, pode botar num, pode botar no outro, a gente vai ler. Se a gente vai responder ou não, são outros 500, mas a gente promete que lê. Siga-nos no Twitter, Retrocomputaria, e com isso, fechamos esse episódio. Nos vemos no episódio número 6. Senhores, considerações finais de vocês? Eu espero que vocês tenham gostado. Obviamente que, como em todos os nossos podcasts passados, presentes e futuros, não citamos todo o assunto assim, a fundo. Cada um desses merece um podcast em separado. E tem muita história por contar, muita história que não sabemos, muita história que virou tradição oral, mas a gente espera que tenha ajudado um pouco a lembrar de como era a cena brasileira, principalmente na primeira metade dos anos 80. João, bom, considerações. No meu caso, continuo todo esse apanhado que teve nos anos 80. Vamos voltar a falar mais sobre esses micros, tanto no Brasil quanto no exterior. E eu fico ainda com a dúvida, ajude a gente, o que será o MC1000? Ainda vamos ficar pesquisando, que essa vai ser uma das coisas que o Retrocomputaria vai fazer em prol da comunidade. Vamos tentar descobrir o que é o MC1000. Então é isso, senhores, a todos que nos ouvem, mais uma vez o nosso muito obrigado, o nosso pedido do seu comentário. Lembre-se que nós sempre dizemos, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado por terem ouvido até aqui. Ficamos agora com a sessão de e-mails e comentários. Vocês vão ouvir em seguinte e a gente por aqui encerra o nosso trabalho. Eu sou Ricardo Pinheiro, abraço a todos, nos vemos no episódio número 6. Eu sou o César Cardoso, próximo passo, 1632 bits. E eu sou o João Cláudio Fidelis e eu já estou separando os disquetes de Amiga. Então tá Só de Amiga? Só de Amiga, Pomo? Tá bom, vou separar os de ST também. Tá certo. Então é isso aí, gente. Um abraço, até mais. Tchau. Começando mais uma sessão de e-mails aqui no nosso podcast. Hoje na mesa cheia. César. Bom dia, boa tarde, boa noite. César, inclusive, brigando com o microfone dele, que hoje o microfone, se vocês pegarem o áudio um pouco baixo, não estranha não, tá? A gente tentou melhorar, mas o microfone dele hoje tá teimoso, tá de preguiça. Pois é. Outro tá com a gente, João Cláudio Fidelis. Oi. Ele tá desanimado hoje, gente, achei o cansaço. E agora, o novo quarto elemento presente aqui na mesa, só para lembrar que o antigo quarto elemento agora foi promovido, ou rebaixado, entenda como quiser, para o quinto elemento. Nosso amigo Sander, que agora vai estar participando com a gente no podcast. Muito obrigado, muito obrigado. Não sei se vou somar ou se vou subtrair, mas estamos aqui. Bem-vindo a essa bagaça, Sander. Tomara que você consiga botar um pouco de ordem nessa bagunça, ou então acabar com ela de vez. Zoar de vez. Eu sou um rapaz delicado, fica tranquilo. Então vamos ver, a ideia é a gente dar uma lida, ver os e-mails e comentários e recados que a gente recebeu. Inicialmente a gente pode começar pelos e-mails, certo? Os e-mails a gente vai falar a respeito do episódio 4, que aliás foi um episódio que rendeu um bocado de comentário, né, pessoal? Pois é, né? Muita gente comentando do episódio. Muito bacana mesmo. Mas vamos começar pelos e-mails, né? Pra gente manter a nossa ordem. É. Sim, claro, sim.
Primeiro e-mail que eu abri aqui foi do Marcelo Leopoldino Santos. Ele encontrou o nosso podcast pelo feed da Combo. Mais uma vez, uma lembrançazinha. Um abraço ao Vinícius e ao Thiago, que nos hospedam. Dois abraços ao Vinícius, 2 abraços ao Thiago. Que nos hospedam gentilmente lá e nos possibilitam ter alcançar um público maior do que a gente imaginaria. E muita gente tem ouvido, tem gostado, tem elogiado. Agradecemos mais uma vez a eles. Muito obrigado a todos. Então, o pessoal ele comentou que ouviu o nosso podcast a partir dos episódios anteriores, mandou um e-mail, o Marcelo. Ele disse que ele começou com o Apple II quando tinha 7 anos, que era do pai dele, brincou com Karateka, brincou com Elisa, aprendeu Basic, foi pro XT, depois já PC, fez processamento de dados, foi programador, trabalhou com Clipper, Deus me livre me guarde. Credo. Nossa. 3 batidas na madeira. Hoje engenheiro de computação, trabalha com BPM, começou tudo com Apple II, tem um MacBook que não troca por nada, tem um PC rodando Linux. É um sujeito de bom gosto para sistemas operacionais. Sim, claro. Ficou interessante, ele falou o seguinte: graças ao podcast de vocês, comprei um MSX com 2 entradas de cartucho e um drive de 3,5 adaptado. Provavelmente ele comprou um DD Plus. Se for um MSX preto, é um DD Plus que ele comprou. Medo. Ah, cara, mas ele comprou um... Pelo menos, né? Pelo menos, cara. O cara voltou, isso que é bacana. O cara voltou, né? Tá se adaptando, tá reaprendendo algumas coisas. Contou que desmontou o micro todo, limpou. Peso dá uma caprichada nele, disse que vai mandar fotos pra gente. Manda, Marcelo, que a gente vai botar nos posts. Porra, muito... Pode mandar. Muito bacana, cara. Um detalhe muito legal é que ele comprou assim, um micro que 20 anos depois, praticamente, ainda é compreendido, né, pela massa MSXera do Brasil. O DD Putz, né? O DD Pô, cara, aquele deslocamento de memória ninguém merecia, né, bicho? É verdade. Pouco menos 1,0. Pô, pelo amor de Deus, ninguém mereceu aquele deslocamento de memória. Pra que fizeram aquilo? Pra abrigar a interface de disco? É o tipo de coisa que eu acho que a gente nunca vai saber mesmo. A não ser que alguém da Gradiente... Alguém ressuscite da cova, né, e conte. Alguém conte pra gente. Mas é aquele negócio, que eu fazer isso e tecnicamente nada no padrão impedia. Exatamente. Tirando, claro, a famosa retrocompatibilidade com os programas que todos nós amávamos usar, né? Cara, retrocompatibilidade pro pessoal da Gradiente, isso é de comer ou de passar no cabelo? Vamos deixar essa discussão, tipo, vai ser uma parte inteira quando nós falarmos de MSX Brasil. E como? A primeira promessa do dia, né? A primeira promessa do dia. A gente tá pior do que político em 2010, né? A gente fez um trabalho já de briefing Sander, e o Sander sabe que uma das grandes tradições da retrocaria é prometer coisas que a gente vai ter, sei lá, em 2030. Cara, enquanto a minha voz não sair tremida que nem de velha, até os 70 anos eu acho que isso pode acontecer, então tá tranquilo. Bom, reza a lenda que o mundo acaba em 2012, então. Então a gente tem que correr, né, gente? Vamos correr, vamos apertar o passo. E se o mundo não acabar em 2012? A gente vai ter um problema. Eu vou ficar com muita dívida, cara. O que eu já gastei de cartão de crédito por conta. Enfim, né? Cara, mas lembre-se do que o mestre André Delavi sempre falava, né? Afinal de contas, pra que você trabalha? Pra comprar coisas pra usar nos seus MSX. Verdade. Exatamente. Então, agradecer ao Marcelo pelo e-mail. Cara, muito bacana a gente receber um e-mail desse, saber que o cara voltou a se interessar por causa do podcast. Pô, é emocionante ver isso. Por causa da gente? Olha. Por causa da gente. Ele disse que tá querendo comprar um Apple II também. Comenta que muitos profissionais hoje não passaram pelos 8 bits e por isso sofrem muito e deixaram de aprender conceitos básicos. E ele fala no final: espero que o podcast de vocês desperte esse interesse e faça com que os novatos estudem um pouco mais sobre os primeiros computadores. Obrigado por ressuscitar esse interesse, um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Os meus alunos ouvem o podcast, então um abraço aos meus alunos que de vez em quando comentam. Aliás, eles descobriram no dia do meu aniversário graças ao podcast. Graças ao episódio 0. Mas eles já sabem falar o seu sobrenome corretamente? Já, acho que sim, já eu ensino a eles. Não, eu acho que isso aqui é demais, hein? É quase um troca-letras. Não é, cara? Eu conheço o Ricardo há uns 10 anos e até hoje não sei. São um bando de fresco. Ainda bem que o sobrenome do Ricardo nunca foi pros Trending Top Brasil. É verdade, Trending Topics do Twitter. O segundo e-mail que a gente recebeu foi do André.
Sou um grande fã de micros antigos. Primeiro micro foi um CP200 lá para 82, 83. Cara, esse cara é mais antigo na praça que a gente. Eu comecei Nada, cara, eu TK82C. Não, tá, tudo bem. Eu comecei no MSX mesmo em 86. Você me ganhou. Aí eu fui um pouquinho mais antigo, 85 com o CP400. Aí ele fala em 82, com o TK82. Nossa. Vamos voltar pra mim, por favor. Ele passou pelo CP400, MSX, CP500, possui os livros da coleção Microcomputador Curso Básico. Pô, não me fala nisso. Eu tenho maior tristeza em saber que a minha coleção foi comida por cupins. Pô, nem me fala que tem... Graças e adjacências. Nem me fala que eu tinha aquela coleção de 5 livros da Input. Essa eu guardei. Essa eu tenho até hoje. Eu não tive o prazer de guardar porque a minha mãe, ela achou que aquilo era carvão pra fogueira. Ai! E ela resolveu pegar os meus livros porque tava um pouco úmido assim, saca? Quando eu me mudei, e fazer papel de Hitler, saca? Até hoje eu chamo ela de nazista. Eu vou fazer um apelo aqui agora para as mães, namoradas, esposas, amantes e etc. Por favor, não joguem fora as tralhas dos seus respectivos filhos / amantes / namorados / esposos. Vocês não sabem que isso tem uma carga totalmente especial pra gente. Pois é, ao ponto que algumas pessoas já falam, do tipo, meu micro é antigo ou ela, vou sentir saudades dela. Ai, caramba! Pois é, cara. A minha nem tentou disputar. Então ele mandou um scan que tirou, ele escaneou uma parte, tá muito bacana, começando a digitalizar algum material. Opa, bacana. Se interessar, posso digitalizar mais passagens dos livros para que vocês os utilizem em vosso ótimo podcast. Por favor, André, o que você puder, a gente agradece muito. Se você puder digitalizar, digitaliza também, porque é uma maneira de preservar esse conhecimento tá aí nos livros e fascículos e etc e tal. Exatamente, papel se corrompe, né? Papel estraga, papel tem esses problemas, material mais antigo. Mamãe queima na fogueira. Exato. Isso aí. Exatamente. Esses foram os e-mails que nós recebemos no Twitter. César, você que de todos nós é a personalidade mais tweetável. O que teve de bom aí no Twitter? Tem gente que já tá reclamando do backlog. O que mais? Edgar Brilharino comentou que o segundo episódio sobre MSX do Retroputaria, na opinião dele, foi o melhor episódio de todos até agora. Apesar que eu vou falar uma coisa pra você, nós esperávamos que o episódio do MSX seria o mais comentado, que queriam falar mais. Particularmente gostei muito do torno do episódio, até porque é um episódio longo. Sim. Né? São 3 partes, entendeu? E de um tema que a gente teve que se controlar para evitar de virar um dia de podcast. Ia virar uma conversa de comadre, né? Isso aí. O pessoal elogiando, o pessoal comentando que tá tentando chegar no Retrocomputaria mais novo, tá ouvindo tudo. Eu, particularmente, fico muito feliz com isso. Sim. Né? Quando vou pegar um podcast, vou ouvir do zero, pra ouvir tudo, entender como funciona. Isso é bacana pra caramba. Estou ouvindo as musiquinhas, que por sinal, muito boas. Legal. O Retro Hits tem algumas pessoas que têm comentado e elogiado também a seleção do Retro Hits. Eu tenho tentado, inclusive, não sou só eu, tá, gente? O César fez um e tá aberto a vocês, se quiserem bolar uma sequência pro Retro Hits. Sander, João, César quiser fazer outra. Eu tô me devendo, inclusive, fazer outro Retro Hit. Né? Não, muito bom. Virou a trilha musical das minhas horas de trabalhos mórbidas. Mas, assim, mórbidas. Sim, mórbidas. É porque eu tenho que me matar pra conseguir fazer alguma coisa. Virou coveiro pra ter hora de trabalho mórbido. Pô, cara. Eu tenho também. Enfim. Undertaker. E o Edgar, que faz uma sugestão da gente falar um pouco mais de arquitetura, né? Ser mais técnico, né? Ser mais técnico. Acredito eu que o nosso especial de FPGA vai satisfazê-lo um pouco, né, nesse caso. Vai ser só sobre isso. Certamente, se a gente fosse fazer, particularmente micros começam como o MSX, com a riqueza de detalhes técnicos, a gente tem umas 30 partes. Né? Mas a gente sempre tenta equilibrar o técnico com uma visão geral do aparelho, porque não adianta só falar tecnicamente descolando da função dele no aparelho. Mas a gente vai fazer sobre FPGA, que vai ser o nosso mais técnico mesmo, né, desde que a gente está planejando dessa primeira rodada. E aos pouquinhos a gente, assim, começando a olhar mais profundamente cada micro, a gente vai ter tempo de passar um pouco mais na parte técnica mesmo. A gente vai ter tempo para fazer isso, né?
saímos do A, vamos pro B, né? Vamos pro B. Se não mudar o alfabeto. No B, eu tô vendo aqui, nosso amigo Alexandre Antoniucci, lá de Curitiba, comentou que uma coisa que a gente tinha esquecido, que no encontro de Jaú, no ano de 2000, ou seja, 10 anos atrás, talvez um dos maiores colecionadores de micros do Brasil, o maior colecionador de MSX com certeza, né? Conheci nosso chapinha, nosso amigo do Daniel Ravazzi, levou uma placa que podia ser colocada em micros padrão PC e ele funcionaria como se fosse um MSX, que era uma placa da Philips, que a gente comentou, e depois que ele falou, o Antoniucci falou, eu lembrei realmente, tanto que ele mandou o link com a foto, uma foto da placa, ele colocou aqui. Aí vem aquela famosa pergunta: o que o Ravazzi não tem? Eu sei, tem coisas que o Ravazzi realmente não tem, que são raras. O que o Ravazzi fez no verão passado? comprou alguma coisa de MSX. O que ele fez no verão passado, com certeza ele comprou alguma coisa de MSX. Ele falou, vê com ele a possibilidade de um vídeo demonstrativo. Bom, depois vamos conversar com o Daniel Ravazzi a respeito disso. Eu não sei se a placa está funcionando, mas é interessante se a gente conseguir fazer funcionar. Ainda do episódio B, a gente teve um problema, tivemos muitos comentários, mas foi uma bobeada minha, eu peço desculpas agora em áudio publicamente, pessoal. Foi uma bobeada minha que eu esqueci de botar o link para baixar o MP3 do episódio. Nossa. Alguns já foi uma bobeada, mas eu corrigi, o César tinha me avisado, eu consegui corrigir a tempo. No dia seguinte de manhã, o Rubem Luiz comentou o seguinte: impressão minha, tá faltando link para download. Mas isso não é nada, meu primeiro MSX veio sem disquetes. Demorei muito para conseguir sistema para ele na minha cidadezinha no interior. Não ter o link para download não é nada perto disso. Putz. Sim, eu imagino que ele passou assim, a gente compreende a dor dele. Compreendemos tanto que eu conheço um amigo que tinha seu Hotbit sem gravador cassete, sem nada, que digitava os mesmos programas todos os dias. Nossa, não, aí é bizarro. Ao ponto que ele chegou a decorar alguns. Não, que é isso. Curiosidade sobre o MSX, o meu primeiro Expert 1.1, eu tive que cortar os fios de dentro dos switches de reset do cartucho, porque eu não tinha disquete, tinha gravador. Sabe como é que é pobre? É uma desgraça, né? Quando consegue alguma coisa. Aí eu tava lá digitando meu programinha com as suas 2.000 linhas e meu pai olhou aquela portinha e perguntou, pra que serve? E enfiou o dedo. Cara, aí você imagina, aquela portinha de cartucho foi um trauma assim pro resto da minha vida. Eu cortei os fios do reset daquilo. Quantas vezes ele fez isso? Ah, cara, ele fez uma só, mas pergunta quantas vezes as outras pessoas que vinham conhecer o meu micro faziam. Uma vez por pessoa, pô. É uma vez por pessoa no mínimo. Se você contar que eu tinha computador quando todo mundo soltava pipa e jogava bola... Chegava amigos, primos, parentes, todo mundo metia a mão na portinha, né? Com certeza, do computador. Também, tudo MSX era o brasileiro 3, também durante o tempo. O sonho de consumir era drive disquete. Com certeza. Meu pai foi comprar disquete pra dia mágico na vida. O meu foi totalmente mágico, porque o meu foi o dia que se eu não fosse segurar para meus parentes, eu metia a marreta no meu gravador cassete. Oh, nem me fale. Eu troquei meu microdrive por um disquete DDX, que o meu primeiro drive DDX veio com o jogo Robocop. Nossa, eu quase joguei meu gravador cassete pela janela. Eu não podia fazer isso porque era um microsystem do meu pai, cara. Você usava um microsystem? Por acaso, sim, dual cassete, que eu ficava gravando meus jogos de um lado pro outro. Ah, e meu pai tinha 2 tape decks de som, eu tinha um cabinho, eu ligava e pirateava assim. Fazia pirataria dessa forma. Oh my God. Não, o meu era double deck, cara. O meu era mais padrão porque eu podia gravar em 2x. Eu tinha uma teclinha lá que eu apertava e ele gravava em dupla velocidade. Agora vem a pergunta, Lia. Eu tive que fazer um buraco na frente dos gravadores pra minha chavinha de relojoeiro poder chegar num parafuso do azimuth. Então, eu de tanto abrir o gravador, eu cansei e fiz um buraco na frente dele pra poder regular o azimuth pra cada fita que eu tinha. Inclusive... eu fiz marcações com caneta de retroprojetor e botava números, porque para cada fita eu botava um número do azimuth que eu tinha que usar. Nossa. A única vantagem que eu vi então no net, não, é que era só abrir a tampa do cassete e você já viu o azimuth. E falar em azimuth, eu cheguei a ter uma porcaria de um cartucho pro MSX, que ele era uma interface de gravador era uma interface de gravador avançada. Ele fazia, eu lembro, foi feito pela Orion Soft. Foi feito pela Orion Soft. Eu tive um treco desse. Isso aí. Cara, funcionava. Ela tinha um... Funcionava? Não era só
Nossa. Não, ela tinha um pré-processador de áudio, cara, que ela fazia a regulagem da parada toda. Você não se preocupava com azimute, com ruído, etc. Ela tinha filtro de ruído, ela tinha um pré-processador de áudio. Putz, era maneirinho, a parada funcionava, cara. Eu sempre pensei que era só por uma questão psicológica. Não. E você ainda podia pokear ela pra ela rodar os programas, pra ela ler os programas mais rápido. Ela lia, se eu não me engano, era 400 baldes, você lia em 900, era alguma coisa assim. Bizarro, cara. Coisas bizarras do mundo. Tem um comentário no Retro Hit 7, e aí eu já vou juntar com o comentário do 4C, que são do Davi Dalben. Sim, o Davi, que falou com a gente um tempo atrás, ofereceu a gente uma ajudinha para quando for falarmos da Prológica. Beleza. A gente não esqueceu não, tá, Davi? O Davi pede mais arranjos de músicas conhecidas nos Retro Beats, nos Retro Hits. Pergunta sobre a dificuldade de criar 2 feeds, um de maior e outro de menor qualidade. Alguns podcasts fazem isso. Se a gente fizesse um podcast, sei lá, em 128K, eu concordaria, mas eu acho que com 64 a gente tem um bom balanceamento e que a gente fala muito. Teve gente que reclamou comigo, falou que o som na trilha sonora que a gente bota de fundo não fica muito bom. A gente está querendo, como a gente falou anteriormente, a gente vai começar a fazer uma experiência e oferecer o podcast agora usando bitrate variável, no MP3 de bitrate variável um pouco maior. Inclusive esse episódio 5 deve ser todo oferecido dessa forma, usando bitrate variável, acho que 96 kbps por segundo, que a gente vai ter uma penalização no tamanho. Acho que não vai ser uma penalização grande. Ver se a gente consegue com isso ter uma melhor qualidade. Porque fazer 2 feeds é complicado. A gente manteve 2 feeds durante um tempo, mas a gente tem que subir para 2 lugares, tem que colocar os arquivos em 2 lugares, 2 feeds diferentes. Isso, assim, dá trabalho. Não é falta de vontade de fazer, não. O problema é que dá um trabalho danado para montar. E aí fazendo, parece que é pouco. Exatamente, parece que é pouco, mas assim, quando a gente migrou tudo, juntou tudo num feed só, que é o feed da Combo, facilitou enormemente, porque, por exemplo, os Retro Hits, se eu preparo 2, 3 Retro Hits, que não é um podcast difícil de montar, é até razoavelmente fácil, eu pego e subo num FTP. Faço um FTP, posso programar minha máquina e deixar ela fazendo FTP subindo para o servidor da Combo e tá lá. Depois é só linkar. Agora, se eu for colocar em outro lugar, por exemplo, o Mivio que a gente estava, o Mivio é maravilhoso, tem vários recursos, mas o Mivio tem que subir 1 a 1. E às vezes trancava o navegador, botava para subir no navegador, não tinha FTP, dava um trabalho, uma lenha. Então a gente talvez a gente vai fazer essa experiência do 96, fazer com bitrate variável, se a gente consegue ter uma melhor qualidade. Vai aumentar um pouco o tamanho, como vocês devem ter notado, mas vai aumentar a qualidade. Então eu até peço a todos que deem um retorno pra gente, deem um feedback, o que acharam, se ficou bom, se ficou legal, pra a gente saber, né, se vale a pena. Senão a gente mantém no 64, vambora. E já emendando logo, já que a gente tem isso, ele comenta depois no 4C que ele não estava muito na cena MSX, né? Estava na época na Prológica. Ele ficou muito feliz que os grupos de usuários continuem ativos. E aí depois ele comenta a questão dos emuladores, que a gente, segundo eles, vocês devem ter seus motivos para odiá-los. Não é questão de odiar emulador, Davi. É uma questão de que nós consideramos que o emulador não faz parte do escopo do podcast. Eu falo pessoalmente, não tenho muito gosto pessoal por emulador, não. Eu até tenho emulador de MSX aqui, mas o fim de tentar fazer alguma coisa e um dia tomar vergonha na minha cara e voltar a programar. Que é mais fácil programar no emulador e testar. Olha, só lembrando, nós vamos fazer um episódio sobre FPGA. Dependendo do seu nível de purismo, pode ser considerado emulação. É verdade. Assim, se você for daqueles muito fundamentalistas, você vai dizer que nós quebramos a nossa promessa de não falar de emuladores. E sair daqui a alguns meses, sei lá, saiu de FPGA, né, vocês vão poder ter essa discussão à vontade, bater na gente, né, xingar muito no Twitter, dizer que é puta falta de sacanagem, etc. Exatamente. Então, ele até falou, se for terceirize um cast para alguém que goste de rodá-los, caso seja insuportável vocês falarem deles. O problema também para fazer isso é que, além do problema de descaracterizar, é arrumar alguém que queira falar de emulador. Sobre emuladores, complicado, hein, cara? Até porque o emulador é muito
muito gosto pessoal. Assim, tem emuladores que acabam, né, vendo um aspecto, aí de repente vem outro, tem programas que rodam direito no emulador e não rodam direito em outro. Pois é. É uma coisa extremamente complicada. Fora que também vai muito do hardware que você tem pra emular e tem muito ajuste. Cara, nada mais gostoso do que eu pegar o meu velho MSX, ligar no meu monitor aqui e ver ele funcionando, cara. Entendeu? Pois é. Tipo, eu particularmente, eu acho emulador pra você, em um dado momento, conhecer a máquina assim superficialmente, Sim. que não rola toda a experiência, mas para o início de conversa tá legal. E a segunda coisa é como tester. Por exemplo, você vai testar um programa e tudo mais. Sim, mais fácil fazer no emulador. Porque ali mesmo você já sabe se o programa que você baixa pra determinada máquina tá funcionando ou não e tudo mais. Ou muitas vezes até, se você vai programar para essa máquina, e o nosso ouvinte sabe que a gente sistematicamente comenta de coisas novas que saem para micros clássicos, e porque assim, o pessoal tá programando muita coisa. Sim, mas eu já vi puristas que também já estão naquela que só programam na máquina real. Assim, purismo, não vamos discutir nível de purismo aqui. Né? Isso aqui não é um podcast religioso computacional. Será? Depois daquele que você falou do copo com água, ficou meio esotérico a parada aqui. É esotérico, mas não podcast, né, de discussão bizantina religiosa computacional. Ou não. E, enfim, e aí já vamos emendar logo. Vamos emendar? Vamos mandar. Coisa que ele pede, né, que ele sugere, de falar de compilação cruzada. Eita. Cross-compiling. Né? Ainda tem muita coisa de compilação cruzada. Muita coisa. Afinal das contas, o pessoal que desenvolve para aparelhos móveis, quase tudo é em cima de compilação cruzada. Até mesmo quando eu desenvolvia para Palm, cara, tinha que ser com compilação cruzada, porque fazer qualquer coisa no Palm era inviável. Mesmo se você pega hoje, tipo o Nexus One, que tem um processador super rápido, a facilidade que você tem no seu computador de mesa de compilar, de gerar o cross-compiling, sim, é muito maior do que se você vai, não sei o que, entra no micro, vai não sei o que, abre o tecladinho, etc. Teclado virtual, no caso do Nexus One, no caso do iPhone, e outros aparelhos que é o teclado físico. Entendeu? Salve GCC. Salve GCC. Salve os targets do GCC. Vamos todos esquecer os targets do GCC. Isso aí. Aliás, tem pro GCC não, mas tem o pessoal que faz o Free Pascal Compiler, tava pensando em fazer um target para Z80. Nossa! Pascal. Eu falei com eles, os caras ficaram manifestar interesse. Isso é muito legal. Ia ser muito legal. Para desenvolvimento, isso é ótimo. Nossa. Com certeza. A maioria... Então, Davi, assim, é uma sugestão que acho que vale a pena a gente pensar e amadurecer, ou como um podcast próprio, ou parte, de repente, de um podcast maior de programação para amigos clássicos. Exatamente. Mas vai amadurecer isso, e já de antemão a gente agradece, e mais uma vez, não foge, porque um dia você será chamado para conversar com a gente sobre o Prológico. Exatamente. Né? Tirando esse, a gente... Tem o último comentário do Samuel Varela, que achou bem interessante o 4C. E aí, Ricardo, eu vou deixar pra você esse último. Podem falar. Sim. E a gente vai encerrar a sessão de e-mails e comentários, vocês vão ouvir já em breve. Uma homenagem ao nosso último comentarista, que ele, talvez movido por um purismo linguístico, elogiou o podcast, comentou as coisas boas, mas reclamou que a nossa pronúncia das expressões que nós falamos ao longo do episódio 4, dos termos japoneses, não estava na pronúncia correta. Então, gostaríamos de lembrar que nós não sabemos falar japonês, nós não estudamos japonês, e como uma homenagem, lembrando desse momento, a gente resolveu lembrar, já que a gente não sabe falar japonês também não sabe falar português. E aí vocês vão ouvir agora um áudio, um exemplo de como os japoneses não conseguem falar português, tá? Solta o som.
Bem, o que vocês ouviram foi um conjunto de pagode japonês e resolveram compor um pagode em português. Só que nenhum deles fala português. Vocês podem encontrar o vídeo no YouTube, principalmente com o refrão do japonês cantando Eu Sou Galinha. O que é uma coisa linda de se ver, né? É, coisa linda de Deus, né? Diz que isso vai virar meme. Coisa linda de Deus, né? Esse lixo aqui, me dá uma chance pra esse lixo. E outras coisas mais. A gente botou um trechinho. Tá vendo? A gente não se ofende com o japonês falando português errado. Então, assim, a gente vai tentar melhorar de alguma forma, mas o que a gente souber. O que a gente não souber, gente, sinto muito. A gente não fala japonês. Eu não falo japonês, o João não fala japonês, o Sandro não fala japonês. E muito menos nós não somos galinhas. Entendeu? E eu não Fale por você. E eu não pedi uma chance pra esse lixo. Né? Com isso, eu não vou deixar você bater no meu coração. Acho que é isso. Em termos de comentários, fechamos aí. Agradecemos a todos que têm comentado, enviado mensagem. Vocês já estão ouvindo, já ouviram o episódio 5. Espero que tenham comentado também, tenham gostado desse episódio. Literalmente espero ter sobrevivido ao episódio 1. Nós sobrevivemos ao episódio 1. Exatamente. Deu um trabalhinho esse, mas foi um bom episódio para ser editado, ser trabalhado. Lembrar a todos, por ocasião que vocês estão ouvindo isso, já aconteceu a MSX Rio de junho, que aconteceu nos dias 3 e 4 de junho de 2010, lá no Sesc no Engenho de Dentro. Dá uma olhadinha no site, www.msxrio.com.br, vai ter mais alguma coisa. Se você não pôde ir nem no encontro de março, nem no encontro de junho, haverá um último encontro do ano, que será em setembro, no segundo sábado de setembro, literalmente no 11 de setembro. Mas não foi de propósito. E a gente não vai botar... Lembrar que nós vamos botar o jogo profético The Dome, do MSX. Mas a gente não pretende derrubar o Sesc, não. Tá? Jogar nenhum avião contra o prédio do Sesc. Sandra, tu já ouviu falar desse jogo? The Dome? The Dome. Não, esse pra mim é novidade. Mas é de MSX, é o que? Remake? É um jogo de MSX, feito em 1989, se eu não me engano. Já bem velhinho. E que falava de um desastre que destruiu parte de Manhattan. Uau! E depois disso eles fazem uma doma pra proteger Manhattan. Uau! Ou seja, um jogo profético. Quem fez isso aí? Foi nós tradamos? Olha, japoneses que deviam ter algum contato com o nosso amigo francês. Sei lá, de repente fizeram psicografado o jogo, né? O cara programou do além. Você via nitidamente as torres indo pro espaço. Eu tô vendo aqui. A imagem dele, inclusive, ele era em preto e branco. Cara, o cara teve um flash forward. Tem tanta coisa com flash forward, flashback, flash side, flash disso, flash daquilo. Em falar em flash, curiosidade, hein? Pra quem gosta de um bom flash, Esquadrão Classe A tá sendo refilmado e vai sair no cinema. Júlio, talvez por ocasião vocês ouvirem esse episódio, já saiu nos Estados Unidos, Esquadrão Classe A. Mais uma coisa, lembrar os anos 80. Isso aí. E se for ruim, não xinga a gente, tá? Não temos nada a ver com isso, tá? Mas como diria Aníbal Smith, eu adoro quando um plano dá certo. Então acho que a gente pode ficar por aqui, né, pessoal? Vamos, né? Vamos. Bom, já falou demais, E o BA estava certo, que avião é um instrumento do terror. É verdade. Eu acho que depois dessa, né? Bora, né? Depois dessa, vamos embora. vamos puxar o carro. Gente, ouçam, comentem. Se gostarem, a gente agradece os elogios. Lembre-se que o seu comentário é o nosso salário. Se vir alguma coisa que eu acho interessante, alguma notícia, alguma coisa que eu acho que mereça ser comentado, a gente agradece. Tá? Voltamos pro próximo episódio, pro episódio 6. E ele ainda não vai ter direto no episódio a presença do Sander, mas ele já vai estar mais fixo a partir do episódio 7. Já tá batendo, usando um conjunto de pregos e martelos, vamos prender ele no chão. Vamos pregar ele. Nada, ele tá usando fita dupla face. Ah, tá. Então, como vocês já perceberam. Como vocês já perceberam, piadas cretinas, continuamos horríveis nelas. Tá ok? Então agradecemos a vocês que têm baixado o nosso podcast, têm ouvido, têm comentado. E nos vemos no episódio 6, falando 16 e 32 bits. Um episódio que vai ser grande. E fantástico.
Eu acho que, eu suspeito que vocês vão cansar do 1632 bits. Foi um episódio muito bom, já tá gravado, vai ser trabalhado ainda. Um episódio muito, muito bom. Acho que vai ser um episódio ótimo, mas vai ser grande pra caramba. Falando dos 3 continentes ao mesmo tempo. Vai ser grande pra caramba, se preparem, mas acho que vocês vão gostar. Porque a gente tá nem um pouquinho megalomaníaco, falar tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Então, prepare-se que esse episódio tem muita coisa legal. Chamar aí a atenção do povo aí, fãs de Amiga, Mac e Atari. X68000 e Até... né? E pra botar polêmica, falamos até de PC. Sim! Vai lá e escuta o que a gente falou de PC. Daqui a 2 semanas vocês vão estar começando a ouvir pelo menos a primeira parte desse episódio. Então, pessoal, sem mais delongas, por hoje é só. Obrigado. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau. Abraços. Tchau. Tchau e até o próximo episódio. Tchau.